Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Subseção 3ª das Sanções e das Recompensas, art. 53. Constituem sanções disciplinares, e, advertência verbal, 2ª, repreensão, 3ª, suspensão ou restrição de direitos, artigo 41, parágrafo único, 4ª, isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta lei. V. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Art. 54. As sanções dos incisos e a 4ª do art. 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso V, por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Primeiro, a autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Segundo, a decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Art. 55. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Art. 56. São recompensas, e, o elogio, 2ª, a concessão de regalias. Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias. Subseção 4ª da aplicação das sanções, art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos 3ª a v do art. 53 desta lei. Art. 58. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado ao juiz da execução. Subseção V do procedimento disciplinar, art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Parágrafo único. A decisão será motivada. Art. 60. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Título 3º dos órgãos da execução penal, capítulo e disposições gerais, art. 61. São órgãos da execução penal. I. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 2ª, o Juízo da Execução, 3ª, o Ministério Público, 4ª, o Conselho Penitenciário, v. os Departamentos Penitenciários, 6ª, o Patronato, 7ª, o Conselho da Comunidade. 8ª, a Defensoria Pública. Capítulo 2º do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, art. 62. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado ao Ministério da Justiça. Art. 63. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de 2 anos, renovado um terço, em cada ano. Art. 64.
ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades, em âmbito federal ou estadual, incumbe, e, propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. Segunda, contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Terceira, promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua adequação às necessidades do país. Quarta, estimular e promover a pesquisa criminológica. Elaborar Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor. Sexta, estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. Sétima, estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal. Oitava, inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se, mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal nos estados, territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento. Nona, representar ao juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo, em caso de violação das normas referentes à execução penal. X, representar a autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. Capítulo 3º do Juízo da Execução. Art. 65. A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Art. 66. Compete ao juiz da execução, e, aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. Segunda, declarar extinta a punibilidade. Terceira, decidir sobre, a, soma ou unificação de penas. B, progressão ou regressão nos regimes. C, detração e remissão da pena. D, suspensão condicional da pena. E, livramento condicional. F, incidentes da execução. Quarta, autorizar saídas temporárias. V, determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução. B, a conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade. C, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. D, a aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. I, a revogação da medida de segurança. F, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. G, o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. H, a remoção do condenado na hipótese prevista no primeiro, do artigo 86, desta lei. I, vetado. J, a utilização do equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado nas hipóteses legais. Sexta, zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Sétima, inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Oitava, interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta lei. Nona, compor e instalar o Conselho da Comunidade. X, emitir anualmente atestado de pena a cumprir. Capítulo 4 do Ministério Público. Art. 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Art. 68. Incumbe, ainda, ao Ministério Público, e, fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Segunda, requerer, a, todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. B, a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. C, a aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. D, a revogação da medida de segurança. E, a conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional. F, a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior.
Terceira, interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária, durante a execução. Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Capítulo V do Conselho Penitenciário, art. 69. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Primeiro, o Conselho será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado, do Distrito Federal e dos Territórios, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento. Segundo, o mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá a duração de 4 anos. Art. 70. Incumbe ao Conselho Penitenciário, emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. Segunda, inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. Terceira, apresentar, no primeiro trimestre de cada ano, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior. Quarta, supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. Capítulo 6 dos Departamentos Penitenciários, Seção I do Departamento Penitenciário Nacional, art. 71. O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da política penitenciária nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Art. 72. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional, acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. Segunda, inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. Terceira, assistir tecnicamente as unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei. Quarta, colaborar com as unidades federativas mediante convênios, na implantação de estabelecimentos e serviços penais. Colaborar com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. Sexta, estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o Cadastro Nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar. Sétima, acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial de que trata o terceiro do art. 112 desta lei, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência, específica ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. Primeiro, incumbem também ao Departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais. Segundo, os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso 7º do caput deste artigo serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres de que trata o terceiro do art. 112 desta lei, avaliar eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Seção 2ª do Departamento Penitenciário Local, art. 73. A legislação local poderá criar departamento penitenciário ou órgão similar, com as atribuições que estabelecer. Art. 74. O Departamento Penitenciário Local, ou órgão similar, tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer. Parágrafo único. Os órgãos referidos no caput deste artigo realizarão o acompanhamento de que trata o inciso 7º do caput do art. 72 desta lei e encaminharão ao Departamento Penitenciário Nacional os resultados obtidos. Seção 3ª da Direção e do Pessoal dos Estabelecimentos Penais, art. 75.
O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos, e ser portador de diploma de nível superior de Direito, ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Serviços Sociais. Segunda, possuir experiência administrativa na área. Terceira, ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Parágrafo único. O diretor deverá residir no estabelecimento, ou nas proximidades, e dedicará tempo integral à sua função. Art. 76. O quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e às demais funções. Art. 77. A escolha do pessoal administrativo, especializado, de instrução técnica e de vigilância atenderá à vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato. 1 grau. O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou a ascensão funcional dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício. Segundo, no estabelecimento para mulheres somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado.